Lá em Lucas capítulo 4, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 30. E nós vamos pensar no tema agindo como Jesus, ok? Agindo como Jesus. Lucas 4, do versículo 14 até o versículo de número 30. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no na cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo ao precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Amém? Nós estamos acompanhando o início do ministério de Jesus. Jesus Cristo foi batizado por João, foi levado ao deserto, foi tentado por Satanás, superou todas as tentações, venceu todas as tentações, e agora ele está iniciando o seu ministério com aquela população daquela região. E nos informa o versículo 14 que Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é justamente isso. Jesus tinha uma condição na qual ele estava, que era a condição de homem cheio do Espírito Santo. E por ser cheio do Espírito Santo, ele está no poder do Espírito Santo. Ele está agindo, mas o Espírito Santo está ali também lhe cedendo o poder para todas as suas ações. Lembrando que Jesus Cristo se faz homem, ele é Deus que se faz homem, e agora ele atua no poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E aqui o texto nos revela que ele está indo de cidade em cidade, ele está ensinando, está pregando, ele está indo nas sinagogas, e conforme ele faz isso, as pessoas elogiam ele, porque olha para ele e vê uma referência de ensino, uma referência de palavras verdadeiras, um diferencial, porque ele, cheio do Espírito Santo, fala com o poder do Espírito e move os corações das pessoas. E a pergunta que fica na nossa cabeça, a interrogação que nasce na nossa cabeça é: o que Jesus ensinava? O que Jesus pregava de tão importante, que mexia com o coração das pessoas, que mexia com a mente das pessoas, que fazia com que elas ficassem admiradas com ele, elogiando ele? Lucas não nos diz isso, mas Mateus nos diz. Então eu convido você a marcar aí o Evangelho de Lucas e a dar um salto até Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu quero te convidar também a ir até Marcos, é o próximo livro, capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo.
arrependam-se e creiam nas boas novas. A pregação de Jesus consistia em 3 pontos básicos: arrependimento, arrepender-se dos pecados, confissão dos pecados e uma convicção de que Deus estava chegando e nós deveríamos mudar de vida, porque o reino de Deus é chegado na face da terra. Qual que é então a pregação que nos é deixada por Jesus? Quando encontramos uma pessoa, quando estamos ali desejosos por evangelizar uma pessoa, é chamar ela ao arrependimento de seus pecados. Arrependa-se de seus pecados, confesse os seus pecados e creia em Jesus Cristo, porque é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus é inaugurado pela própria pessoa de Jesus aqui nessa terra, com a chegada do próprio Deus que se encarnou e se fez homem. Com a chegada de Jesus Cristo nessa terra, chega com ele o reino dos céus também. O reino dos céus se faz próximo, o reino dos céus está aqui presente, porque Jesus está presente. E se Jesus está presente em nosso meio, qual deve ser a disposição do nosso coração? Caso não tenhamos feito isso ainda, deve ser a de arrepender-se de nossos pecados, confessarmos os nossos pecados e crermos em Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Qual deve ser o conteúdo da nossa pregação? Deve ser o mesmo: chamar as pessoas ao arrependimento, chamar as pessoas à confissão, chamar as pessoas à fé em Jesus, porque o reino dos céus está próximo, o reino de Deus está próximo. E isso é o suficiente para fazer com que as pessoas ficassem admiradas por Jesus. Não precisava prometer bênçãos, não precisava prometer prosperidade, não precisava prometer nada. Simplesmente pregar a respeito do arrependimento necessário e da fé em Deus, porque o reino de Deus está próximo. Por que surtia tanto efeito quando Jesus fazia isso? Porque Jesus estava fazendo isso no poder do Espírito Santo, não na força do seu braço, não na força de homens, não pelo poder de homens, mas pelo poder do próprio Deus, pelo poder do Espírito Santo, é que as vidas são transformadas, é que as pessoas chegam ao arrependimento, é que as pessoas chegam à fé salvífica, não pela força do homem, mas pela força de Deus. Por isso é importante a gente ressaltar algumas questões pelo que temos visto em nossa época. Por exemplo, temos visto pessoas endeusando homens, tratando pastores como se pastores fossem semideuses, pessoas mais próximas de Deus, tratando padres, tratando apóstolos, que assim se denominaram, como se fossem pessoas mais próximas de Deus. O que precisamos é regredir a esse tipo de atitude, porque não são diferentes de mim, não são diferentes de você. Você pode ser tão próximo de Deus quanto você quiser, desde que você entregue a sua vida a Jesus e permita-se ser cheio do Espírito Santo. Basta você dar vazão para Deus agir na sua vida, basta você se entregar totalmente. E não adianta você resistir. Pastor, eu estou resistindo. O Espírito Santo é mais forte do que você. Não se entrega ao Espírito Santo. Deixa seu coração ser quebrantado por Ele e viva no poder do Espírito Santo. Não se entregue aos pecados, aos prazeres, aos desejos. Não se entregue a nada. Pastor, mas eu fui criado assim. Não importa, você pode mudar. Tem coisas que não podem mudar. Tem coisas que não conseguem mudar, mas você é um ser humano, você pode mudar. Essa cadeira é feita de plástico e ferro. Se eu pedir a essa cadeira para ela sair desse lugar e ir até o fundo, ela não pode fazer isso, porque ela é plástico e ferro. Não há vida nela. Mas você é um ser humano. Você é um ser humano inteligente, criado à imagem e semelhança de Deus, que pode ser influenciado pelo Espírito Santo, mudado, transformado pelo Espírito Santo e ter a sua vida totalmente transformada. Então, viver no poder do Espírito Santo e as suas palavras fazerem com que as pessoas ao seu redor mudem e permitir de ser mudado pelo Espírito Santo também. Jesus Cristo, então, ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a trazer as boas novas de maneira simples, com palavras simples, fáceis de serem compreendidas,
mas com grande poder, porque Ele faz isso no poder do Espírito Santo. E isso serve de exemplo para nós também. Devemos ter uma vida no altar de Deus, viver uma vida no poder do Espírito Santo também. Em seguida, o versículo 16 chama a atenção, porque nos diz assim: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Até aqui, olha só, Jesus Cristo, Ele tinha o hábito, Ele tinha o costume de ir nas sinagogas, Ele tinha o costume de ter comunhão. E ali na sinagoga Ele lia a palavra, Ele explicava a palavra, como o restante do versículo vai nos informar. Mas eu quero ressaltar essa questão: Ele tinha esse hábito de estar em comunhão, Ele tinha esse hábito de estar na casa do Senhor. Esse é um hábito sadio, isso é algo bom para nós. Eu conheço muita gente que estava próxima de Deus, mas por algum motivo se permitiu ser influenciado e foi se distanciando de Deus, foi se distanciando de Jesus Cristo, foi se distanciando da comunhão, e aí Satanás foi tampando os olhos dessa pessoa, não queria deixar essa pessoa ver Jesus Cristo. E aí ela vinha para a igreja e Satanás cobria os olhos dela, e ela via o defeito do irmão A, o defeito do irmão B, a roupa que fulano estava vestindo, a roupa que Beltrano estava vestindo. Ele começava a olhar para as cadeiras e começava a pensar: nossa, tem muita cadeira vazia, então acho que o negócio não vira aqui, eu vou aqui, tem mais gente. E nessa ia se perdendo de passo em passo, porque Satanás não permitia que a pessoa enxergasse a Jesus. Nós estamos aqui na igreja para se encontrar com quem? Com Deus. Nós viemos até aqui com essa finalidade. E aí, se eu venho aqui, eu fico reparando na net, eu fico reparando no irmão Miriam, eu fico reparando no Cidinho, o que eu estou fazendo? Estou fazendo tudo errado, porque Satanás querendo me desviar do foco. Eu devia estar olhando para Jesus. Não é para, eu não venho aqui para ficar reparando nos irmãos, eu venho aqui para ter comunhão com os irmãos, conhecer, compartilhar os meus sentimentos, ouvir os irmãos também, e poder orar uns pelos outros e cuidar uns dos outros. Isso é ser igreja, é aquilo que nós acabamos de cantar. Somos corpo, e no corpo de Cristo cada membro é importante, cada pessoa é importante. Irmã Beth, é possível, irmã, deixar o irmão Cidinho pegar uma cunha, um martelinho e bater bem embaixo assim da sua unha, só para arrancar essa unha? Só uma unha, bem rapidinho ele faz, tic, já vai sair, vai doendo, vai fazer com que a irmã sofra. O corpo sente quando um irmão passa algum tipo de sofrimento. E é assim, irmãos, quando nós dissemos assim: fulano, Beltrano não está vindo à igreja, ele está perdendo. Não é ele que está perdendo, a igreja está perdendo, a igreja de Cristo está perdendo, porque ele é parte do nosso corpo, ele é parte de nós, de quem nós somos. Então nós não podemos permitir que Satanás vende nossos olhos, tape os nossos olhos, e aí nós ficamos aqui na igreja olhando os costumes, olhando os irmãos, e nos esquecemos de olhar para Cristo, nos esquecemos de perceber que com os nossos irmãos nós não temos que julgá-los, mas temos que ter comunhão com eles, porque são nossos irmãos. E Jesus Cristo tinha esse hábito saudável. Então, duas coisas importantes: Jesus Cristo é cheio do Espírito Santo e ele tem comunhão, ele tem o hábito de ir à sinagoga, o hábito de ter comunhão com os irmãos. Em seguida, nos chama a atenção aquilo que acontece. Jesus Cristo vai ler a palavra de Deus nessa sinagoga. Era dada permissão para aqueles que o líder da sinagoga visse que tinha qualidades tais, era dada permissão para essa pessoa falar na sinagoga. E Jesus Cristo, então, é dada a permissão que ele fale ali. Ele se levanta para ler, o assistente entrega um bolo. Quando é dito aqui que entregou o livro, não pense um livro como este que nós temos hoje, uma Bíblia como essa. Era um bolo, um pergaminho, que era colocado numa vara e pendurado. E entre tantos pergaminhos, o assistente pega justamente esse e entrega na mão de Jesus. E Jesus faz a leitura então
deste pergaminho está escrito o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Livro do profeta Isaías, para nós, capítulo 61, versículo 1 e 2. Mas naquela época não tinha versículos e capítulos ainda. Simplesmente foi pego e foi lido. E o que nos chama a atenção, então, nesse sentido? A primeira coisa é que quem guia as ações de Jesus, novamente? Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quem guia as ações de Jesus? O Espírito do Senhor. Então, pensando no nosso tema, agindo como Jesus, precisamos deixar o Espírito de Deus guiar os nossos passos. Sermos homens e mulheres guiados pelo Espírito de Deus. Pastor, como eu faço isso na prática do dia a dia? Como eu posso realmente pôr isso em prática? É simples, é muito fácil, irmãos. Mas vai exigir de você uma submissão a Deus. Exemplo: o irmão está conversando com outra pessoa no trabalho, e essa pessoa pega e chama o irmão para fazer algo que é ilícito, algo que é contra a lei, furtar algo. O irmão pensa assim: olha, se eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, se eu sou uma pessoa que tem a vida guiada pelo Espírito Santo, eu devo fazer isso? Sim ou não? Aí você mesmo vai ter a resposta na hora. Você, esposa, está brigando com seu marido, uma discussão acalorada, e você está prestes a ofendê-lo de forma mais pesada. Naquela hora você para um pouquinho, respira e pensa assim: se eu sou uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, eu devo usar essas palavras com meu marido? Sim ou não? Você vai ter essa resposta na hora. Você vai saber o que dizer naquela hora com mais sabedoria, de maneira a mudar o seu marido, se for necessário, para que ele entenda o seu ponto, ou você mesmo entenda o ponto dele. É prático, é diário, é no dia a dia. Você está realizando alguma ação e você se pergunta: uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, faz isso? Você vai ter a resposta ali na hora. Você vai saber tomar a melhor decisão. Então, o primeiro passo, agindo como Jesus, permita-se ser guiado pelo Espírito Santo. Em seguida, nos chama a atenção que Jesus Cristo fala do ministério dele. E qual era o ministério de Jesus? Pregar as boas novas aos pobres, não fazer acepção de pessoas, pregar as boas novas, pregar o Evangelho a todas as pessoas. Em especial, nos chama a atenção aqui que o texto dá esse destaque aos pobres, aos oprimidos, aos marginalizados, aqueles que foram afastados da sociedade. É muito tranquilo a gente pregar as boas novas a quem é igual a gente, não é? É muito fácil. Eu vou pregar, vou fazer um churrasco lá em casa, convido o irmão Vinícius, o irmão Cidinho, o irmão Ivan, convido o irmão Almir, e lá eu abro a Bíblia com as suas famílias reunidas e falo: vamos pensar aqui sobre o Evangelho, sobre Deus. Qual que é o difícil? Eu dispor o meu coração para ir até uma pessoa que eu não conheço, que é marginalizada pela sociedade. Às vezes ela é grossa, às vezes é uma pessoa estúpida, uma pessoa que não sabe conversar direito, mas é um ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, o qual nós devemos amar e levar o Evangelho para ele. Às vezes é um viciado, às vezes é uma pessoa muito difícil assim de se abrir, ela tem essa dificuldade, mas é um ser humano, o qual eu devo levar o Evangelho dela. Às vezes eu entro na casa dela, e eu já entrei em algumas casas assim, por ser pastor, me é dado essa liberdade, e você senta, a pessoa só tem uma cadeira na casa, e ela te oferece aquela cadeira para sentar. Ela só tem o pão daquele dia para comer, e ela te oferece aquele pão para você. Irmãos, nós precisamos realmente pregar as boas novas aos pobres, aos marginalizados, a
quem tivermos possibilidade de pregar o Evangelho. Agir como Jesus é levar o Evangelho às pessoas. E sobre isso nós temos a intenção, e já estamos preparando o repertório para ir até a rodoviária da nossa cidade e dispor 30 minutos da nossa vida ali. 30 minutos fazendo alguns cânticos a respeito de Jesus Cristo, para aquelas pessoas que estão ali poderem ouvir a palavra de Deus por meio de cânticos. Ali tem moradores de rua, tem viciados que passam a noite, pernoitam ali, passam a noite, dormem ali na rodoviária. Ali tem viajantes de todas as classes sociais, de todos os lugares, diferentes de nós. Pessoas que são amadas por Deus. Nós já temos isso, já estamos começando engatinhando isso para começarmos a fazer isso de forma segura, devido ao momento que estamos vivendo. Nós já temos essa intenção, estamos preparando o repertório para fazer isso. Separar 30 minutinhos numa terça-feira à noite, ali por volta das 7h30 até as 8 horas, para cantar e levar o Evangelho de forma cantada para aquelas pessoas. É muito simples, é muito tranquilo. Não vai ofender ninguém, você não vai sair de lá ofendido, posso te garantir isso. Mas faz grande diferença na vida de quem ouve, porque essa pessoa vai ter a oportunidade de conhecer a Jesus e ter a salvação eterna. A segunda coisa que nos é chamada a atenção: nós precisamos pregar as boas novas. Em seguida vai dizer: Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Liberdade, passos que o Senhor traz à tona. Olha só, o que Jesus veio fazer? Ele veio dar liberdade. A pessoa é escrava de seus pecados, a pessoa é escrava de seus vícios, a pessoa é escrava do pecado, é algemada pelo pecado, e o caminho do pecado é a morte. Vem Jesus Cristo para dar liberdade a essas pessoas, e Ele faz isso. Ele fez isso comigo, Ele fez isso com você, e Ele pode continuar fazendo isso através de você, porque é isso mesmo que Ele direciona. Você é agente de Deus nessa terra. Você é a pessoa que pode fazer a diferença, trazendo liberdade na vida de outra pessoa. A pessoa é escrava de ídolos, de imagens, de esculturas, e você prega o Evangelho para ela, e ela ouve o Evangelho e fala: poxa, eu não preciso ser escravo de ídolos, porque eu tenho acesso direto a Deus por meio de Jesus. Faz toda a diferença na vida dessa pessoa, irmãos. Faz toda a diferença. É uma vida de liberdade novamente. A pessoa fala: eu não preciso me dobrar diante de uma imagem, porque isso não agrada a Deus, é idolatria. Mas eu posso me dobrar diante do Deus vivo, por meio da fé em Jesus Cristo, e falar diretamente com Ele. Eu não preciso de intermediários mediando a minha conversa entre eu e Deus. Eu não preciso elevar o pastor numa situação como ele fosse alguém mais próximo de Deus. Eu não preciso elevar o santo como se ele fosse mais próximo de Deus. Eu posso conversar com Deus, porque agora eu tenho liberdade por meio da fé em Jesus. Isso é maravilhoso. Tem alguém doente lá na minha casa, eu não preciso convidar um terceiro para vir aqui orar. Eu posso eu mesmo me ajoelhar e orar nesse momento, agora. Talvez esses sejam os últimos segundos da vida dessa pessoa. Por que eu vou esperar outra pessoa? Eu posso me dobrar e orar agora. Isso é libertador, meus irmãos. E Jesus vem trazer essa liberdade para nós, e nós podemos levar essa liberdade a outras pessoas. Jesus, então, Ele veio trazer libertação, proclamar liberdade a quem está cativo do pecado. Outra coisa, Ele vem e recuperação da vista aos cegos. Ele vem trazer restauração, fazer com que aquelas pessoas que estavam cegas, que não viam Jesus, que tinham seus olhos tapados por Satanás, passem a ver a salvação, e agora tem a sua vida restaurada, e agora tem a sua imagem restaurada, e agora ele se vê realmente como uma pessoa. Eu conheço o caso de uma pessoa que estava presa nos seus vícios, uma pessoa que estava cativa nos seus vícios, e estava cega por Satanás.
Em determinado momento da vida dele, ele me contando isso, nós estávamos num jogo de futebol, e ele é uma pessoa restaurada hoje, ele me contando o que aconteceu. Ele me disse que saiu da rua e foi pedir um copo de água numa padaria. E aí, depois de o padeiro dar o copo d'água para ele, a atendente dar o copo d'água, ele bebeu o copo, colocou no balcão, agradeceu e saiu pela porta e deu algo nele, assim que ele se virou e olhou pelo vidro que estava da porta da padaria e viu a pessoa pegando o copo e jogando o copo fora no lixo naquele momento. E ele disse que ele ficou muito bravo naquela hora com aquela pessoa, que a pessoa, no entender dele, estava com nojo dele. E aí ele continuou andando e ele parou em outro vidro e começou a olhar para si mesmo. Ele estava com as fezes ainda nas suas calças, mijado, urinado, a roupa dele toda vomitada, porque ele tinha usado droga a noite inteira. E ele começou a olhar e ele começou a sentir nojo dele mesmo. Ele começou a ver quem ele era. Realmente as vistas dele se abriram naquele momento. Naquele momento ele se lembrou de alguém que levava um lanchinho, um copo de suco toda manhã para ele. Ele foi até essa pessoa e ele perguntou para essa pessoa: você me levar esse copo de suco e esse lanchinho toda manhã, por que você faz isso? Vendo como eu estou, por que você faz isso? Mesmo eu estando nesse estado. Essa pessoa disse a ele: porque Jesus me mandou fazer. E essa pessoa se entregou a Cristo e hoje é um missionário que leva a palavra de Deus. Ele é um missionário da Junta Batista. Ele leva o Evangelho lá na Cristolândia. Lá na Cristolândia ele faz agora aquilo que fizeram por ele, ele faz por outras pessoas. Abre os olhos das pessoas e traz a libertação por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo também diz a respeito dele que ele veio para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele veio trazer a salvação e ele dá a salvação a você. Digamos que um de vocês esteja com sede, eu esteja com esse copo limpinho, sem ter bebido água nele ainda. Visto que estamos em época de Covid, devemos ter os cuidados. Mas eu esteja com esse copo limpinho, a água cristalina, acabada de virar no copinho. Você está com sede, eu estou assim, de acabou estendida, pronto para te dar água. O que te segura no seu lugar que você não vai buscar a água que você quer? O que faz você ficar e continuar nessa situação? Eu quero te dizer que Deus está dessa maneira aqui, com a salvação, prontinho para te entregar. Está desse jeito, com a mão estendida. Ele não está com a mão recolhida. Por meio da fé em Jesus você tem a salvação. Se levanta e pega. Se entrega a Jesus. Pega aquilo que você precisa. Não se permita perder mais tempo. Simplesmente diga assim: eu quero essa salvação da qual você está me dizendo. Porque isso é libertador. Eu quero ter essa liberdade. E Jesus vem dar essa liberdade aos oprimidos. Ele deu essa liberdade a nós e nós podemos levar as outras pessoas também. O ministério de Jesus, então, guiado pelo Espírito Santo, traz libertação, restauração e salvação. E a palavra do Senhor vai continuar e vai nos relatar que Jesus Cristo, ao ler isso e ao dizer: olha, eu sou o Messias, porque hoje se cumpriu esta escritura que vocês acabaram de ouvir. Era esperado um Messias que traria libertação, restauração e salvação a Israel. E Jesus Cristo diz: eu sou este Messias. Não tem outro. Não há nenhum outro Salvador. Existem muitos caminhos, mas somente um é o caminho estreito. E esse caminho é Jesus. Existem muitas portas, mas somente uma é a porta estreita. E esse é Jesus. Existem muitos pastores, mas só um bom pastor, e esse é Jesus. Jesus Cristo é aquele que estava presente na criação, e sem Ele nada pode ser criado. Jesus Cristo é aquele que nos dá a vida, porque Ele é a fonte de água da vida. Jesus Cristo é aquele que nos alimenta, é aquele que nos levanta, que nos coloca de pé, é aquele que faz com que nós possamos ter uma vida nova, porque Ele é o pão da vida. Jesus Cristo é aquele que retira os nossos pecados, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo.
Ele é Jesus. E Ele é o Messias, o ungido do Senhor, aquele designado para nos dar a salvação. E Ele, Jesus, afirma isso. Então, se você crê em Jesus, é necessário que você leve a sério isso que Ele está dizendo. Porque o mundo vai te dizer outras coisas. Pastor, eu creio em Jesus. Você crê mesmo? Creio. Mas e esse negócio de você acreditar que é a salvação em Maomé? Não, não. Jesus Cristo disse que só a salvação nele. E esse negócio de você achar que a salvação em Allan Kardec, em boas obras? Não, Jesus Cristo disse que a salvação só nele. Ou você crê nele, entende que ele é um homem verdadeiro, que ele falou a verdade, que ele é o Deus encarnado nessa terra, que é o Messias ungido, e é ele que traz a salvação, ou você está enganado a respeito de Jesus. Porque ou Jesus é realmente quem ele diz que é, ou ele é um grande mentiroso. Ou Jesus Cristo é o seu Salvador, ou Jesus Cristo é o seu libertador, ou Jesus Cristo é aquele que te traz restauração, ou ele é um grande mentiroso. Porque ele diz que é o Messias, o ungido do Senhor. Ou você recebe ele como o Messias, o ungido do Senhor, como o único intermediário entre você e Deus, ou ele é um mentiroso. Ou você aceita isso, ou você rejeita Jesus. Não há outra possibilidade. Eu não posso me dobrar perante Maria, perante Nossa Senhora Aparecida e dizer que adoro elas, quando Jesus Cristo me diz: eu sou digno de adoração, porque eu sou o Messias. Você deve ouvir a mim, não se dobrar a imagens, não se dobrar a imagens de esculturas, a santos. Nós respeitamos Maria, ela é nossa irmã em Cristo, nós a amamos. Mas ela não é nossa intercessora. Nós respeitamos Pedro, João, Tiago, os apóstolos, são nossos irmãos em Cristo, nós os amamos, mas eles não são os nossos intercessores. O único intercessor por nós é Jesus Cristo, porque Ele é o Messias que traz a salvação, e é Ele quem diz isso. Hoje se cumpriu essa promessa, mas aquelas pessoas não estavam preparadas para ouvir isso. Aquelas pessoas, quando ouviram isso, ficaram assustadas. E algumas elogiavam e outras ficavam desconfiadas. E diziam assim: todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Essas pessoas estavam admiradas porque elas sabiam que havia verdade naquelas palavras. Mas elas não permitiam que a sua religiosidade, a sua tradição fosse quebrada naquele momento. E ao invés de se entregarem totalmente, elas começaram a procurar um defeito. Mas será que esse ainda é o filho de José? Será que ele é mesmo quem ele diz que é? E há muitas pessoas que vêm às igrejas e ouvem falar a respeito de Jesus. Jesus, é dito claramente, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o padre, ele vai lá e fala: não é Jesus, é Maria. E ela pega e fala assim: eu estou nesse caminho há 20, 30, 40, 50 anos, e agora tem esse pastor dizendo que é Jesus, mas a minha tradição diz que é Maria. Eu devo ouvir Jesus ou a minha tradição? Ouça Jesus. Jesus, amém. E aí você ouça Jesus, porque nesse momento é o Espírito Santo que está trabalhando na sua vida para te transformar. Você se entrega a Jesus totalmente. E aí você não permite que Satanás tampe os seus olhos e nem os seus ouvidos, porque aí você está ouvindo a pessoa falar claramente: o único caminho é Jesus, a única verdade é Jesus, só Jesus pode te dar vida. E às vezes Satanás tenta desviar o seu foco, e aí você está olhando outra pessoa no meio do culto, porque Satanás quer tirar a sua atenção nesse momento. Aí você não deixa que isso aconteça, você se vira e fala: é Jesus que ele está falando, ele não está falando de outra pessoa. É de Jesus, ele não está falando de si mesmo, ele não está buscando glória para si mesmo, ele está querendo glorificar o nome de Jesus. Então vamos entregar a Jesus, que é Jesus, irmãos, não tem outro. O que aconteceu nesse momento foi que essas pessoas permitiram que isso acontecesse. Isso foi um grande erro na vida delas. Veja o que aconteceu. Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra.
Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta, na região de Sidom. E também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E aí Jesus diz a eles: olha, vocês estão tentando colocar algum tipo de desconfiança naquilo que eu tenho dito a vocês? Eu quero dizer a vocês que quando vocês rejeitam a palavra de Deus, quando vocês rejeitam aquilo que vem de Deus, Deus já entrega para outro. Eu quero dizer para vocês que no tempo de Elias tinha muita gente em Israel, mas eles rejeitaram a palavra de Deus porque se entregaram a Baal. Mas essa viúva em Sarepta, Deus olhou para ela, porque ela se entregou a Deus, permitiu-se ser usada por Deus, e ela foi a pessoa que deu respaldo a Elias no momento que ele mais precisou. Eu quero dizer a vocês que tinha muito leproso em Israel, tinha muita gente doente em Israel, mas Naamã, o sírio, ele deu ouvidos àquela menininha quando ela disse: olha, lá na terra de Israel tem um profeta da parte de Deus que pode curar essa doença sua. E Naamã foi curado. Eu quero te dizer, meu irmão, que talvez você não tenha ouvido a palavra de Deus, aquilo que Deus te manda fazer, mas vai ter muita gente que vai ouvir, vai ter muita gente que vai se entregar. Mas eu quero que você esteja nesse meio. Então ouça a palavra de Deus, se entregue a Jesus, se entregue totalmente. Mas sabe o que causou nessas pessoas? Causou uma ira, sabe por quê? Porque no entender delas ele estava dizendo assim: como assim? Eu não vou para o céu? Como assim? Você está querendo dizer que nós, israelitas, não vamos ser salvos? Então, Jesus, é isso que você está dizendo? Que a nossa tradição não vai nos salvar? Você quer dizer então que nós estamos no caminho errado e esses gentios vão ser salvos? E os gentios vão para o céu? É isso que você está dizendo? E Jesus disse exatamente isso. Vocês podem não crer, mas vai ter um monte de gentio que vai crer e vai para o céu. Foi exatamente isso que ele disse. Eu vou pegar os gentios aqui, ó, os marginalizados, gente de toda a face dessa terra, e vou trazer para junto do meu rebanho, porque vocês me rejeitam. Vocês me rejeitam para dar atenção à sua tradição religiosa. Vocês me rejeitam para continuar nos seus hábitos e costumes. Vocês me rejeitam para continuar uma vida distante daquilo que é a vontade de Deus. Então é bom pensar nisso. É bom a gente parar e pensar nisso seriamente. Quando eu rejeito Jesus, por que eu estou rejeitando Jesus? Porque uma coisa é certa, o Evangelho não vai parar. Então eu quero te convidar a pensar seriamente nisso. Não rejeite Jesus esta noite. Se entregue totalmente a esse Jesus que está aqui esta noite para te dar a salvação. Não rejeite Jesus. Se entregue a Jesus. O que aconteceu foi justamente isso. Eles expulsaram Jesus porque ficaram furiosos quando Jesus disse: Deus vai salvar os gentios também. Apesar de toda a sua tradição, Deus vai salvar os gentios, porque eles não defendem Jesus. Eles expulsaram Jesus do meio deles e tentaram matar Jesus. Então eu quero te dizer uma coisa: não permita que a sua tradição expulse Jesus da sua vida. Não permita que a sua tradição mate Jesus na sua vida. O que é matar Jesus na minha vida, pastor? É quando você pega a sua tradição e não dá ouvidos a Jesus, e dá mais ouvidos à sua tradição, e elimina Jesus da sua vida. E quando alguém vem falar para você de Jesus, você olha para a pessoa: não, eu não quero te ouvir porque você é pastor. Eu não quero te ouvir porque você é fulano, porque você é beltrano, porque você é ciclano. Ouça quando a pessoa está falando de Jesus. Nós estamos pregando a respeito de Jesus. Se ela vier com conversa fiada, você cai fora. Se ela vier com promessa vazia, cai fora. Mas se ela vier falar para você: olha, entrega a sua vida a Jesus porque Ele te ama, ouve essa pessoa, para um pouquinho. Entregue 5 minutinhos da sua vida para ouvir a voz de Deus. Ouça Jesus, não tire Ele da sua vida. Então esse texto ressalta para que nós venhamos
agir como Jesus, sermos imitadores de Jesus. E ressalta também quem é a pessoa de Jesus. Jesus é quem? Jesus é o Messias, ele é o cumprimento da promessa. O Messias que vem trazer libertação, restauração e salvação a todos os homens na face dessa terra, a judeus e a gentios. E Deus não faz acepção de pessoas, Ele deseja salvar a todos. O que eu aprendo e o que eu devo fazer quando eu tomo conhecimento disso? Primeira coisa, se entrega a Jesus. Isso não pode faltar. Se entrega a Jesus, creia em Jesus. Segunda coisa, permita o Espírito Santo agir em sua vida. Deixe o Espírito Santo agir em sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Terceira coisa, agora você é um agente de Deus. Então leve libertação, restauração e salvação a todas as pessoas que você conhece. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar nesse momento.